Eles vieram antes de nós, a história esquecida da criação humana. Muito antes do tempo que você conhece, antes de Adão e Eva, antes da história ser escrita, a Terra já havia sido visitada, mas não por anjos, nem por demônios, eles vieram das estrelas. Eram chamados de Helion, senhores estelares, uma raça milenar, de tecnologia inimaginável, que cruzava galáxias em busca de planetas estratégicos. Mas não buscavam refúgio, buscavam controle. Um novo mundo, onde pudessem construir, dominar e usar os recursos. Ao chegarem à Terra, encontraram algo inesperado. Um planeta pulsando vida, repleto de gigantes, criaturas colossais chamadas pelos humanos, milhões de anos depois, de dinossauros. Essas criaturas, embora impressionantes, eram caóticas. Selvagens, incontroláveis, perigosas. Para os Helion, era impossível iniciar seu plano sob domínio de bestas irracionais. Então, decidiram eliminar. A primeira grande extinção em massa não foi causada por um meteoro. Foi causada por uma tecnologia que os humanos ainda nem imaginam. Ondas eletromagnéticas, armas de fusão dimensional, choques gravitacionais. O céu brilhou por semanas. O solo tremeu. E então, o silêncio. A terra estava limpa. Pronta. Com a terra livre, os Helion deram início ao projeto Éden. Um plano antigo, criar uma raça semelhante a eles, mas adaptada a este planeta. E, acima de tudo, obediente. Trabalhadores incansáveis. Para construir templos, centros de energia, monumentos eternos. Mas o que os senhores estelares não sabiam é que o planeta Terra também tem consciência. E ele não seria um hospedeiro tão fácil de manipular. A extinção dos dinossauros foi só o começo. O verdadeiro jogo estava apenas começando. E a próxima raça criada mudaria tudo. Inclusive, os próprios deuses. Após a queda dos dinossauros, os Helion deram início ao experimento mais ousado da galáxia. Eles não criariam apenas trabalhadores. Criariam algo superior. Fortes como titãs, inteligentes como os próprios deuses, e totalmente leais. Combinando seu próprio DNA com a energia telúrica da Terra, os Helion criaram a primeira raça. Seres com até 10 metros de altura. Pele resistente como metal. Mentes que se comunicavam por telepatia. Capazes de mover blocos colossais, controlar frequências e moldar matéria. Eles foram chamados de Nefilim, aqueles que caíram do céu. Durante um tempo, os Nefilim obedeceram. Construíram as primeiras mega-estruturas, algumas das quais ainda existem até hoje, escondidas ou parcialmente destruídas. Mas algo saiu do controle. A conexão com a energia da Terra os tornou mais conscientes. E eles começaram a questionar os Helion. Por que fomos criados? Por que devemos obedecer? Por que não podemos ser livres? E então, a rebelião começou. Foi a primeira guerra entre criadores e criação. Os Nefilim desafiaram os Helion. E em resposta, os deuses celestes usaram sua arma suprema, o dilúvio dimensional. As estruturas foram engolidas. Os gigantes, soterrados. O planeta, reconfigurado. As histórias seriam contadas depois como lendas. Nos escritos sumérios, na Bíblia, no livro de Enoque. Mas a verdade foi enterrada, junto com os colossos caídos. A criação dos Nefilim foi um erro. Um erro que quase custou o planeta. Mas os Helion não desistiriam. Eles ainda tinham um plano. Um projeto mais sutil, mais controlável. E assim, surgiria a humanidade. Os Nefilim estavam destruídos. Os monumentos, soterrados. O planeta havia se tornado instável. Os Helion precisavam tentar de novo. Mas dessa vez, com mais cautela. Eles não queriam poder. Queriam controle. Foi então que surgiu o Projeto Lux. Uma nova raça, desenvolvida a partir da biologia terrestre, misturada com pequenas frações do DNA estelar. Seres menores, mais limitados fisicamente. Mas com capacidade de adaptação surpreendente. Surgiram em pares. Dotados de instinto, mas também de emoções. Capazes de obedecer, mas também de sentir. E foi aí que o plano quase falhou novamente. Pois os humanos desenvolveram algo que não estava no código genético original. A consciência. Eles começaram a questionar, a imaginar, a criar, e acima de tudo, a sonhar. Os Helion limitaram grande parte do cérebro humano.
Algumas regiões foram seladas com frequência vibracional específica. Isso explicaria por que usamos apenas uma pequena fração de nossa capacidade. Mas algo escapou, uma falha no controle. E essa falha era a liberdade. Mesmo frágeis, os humanos aprenderam rápido. Obedeceram aos deuses. Construíram templos, cidades, e ofereceram adoração. Mas no fundo, algo dentro deles dizia: você é mais do que imagina. Por isso, surgiram os mitos. Deuses que caminhavam entre os homens. Serpentes aladas. Figuras que desciam do céu e ensinavam a cultivar, curar, construir. Mas havia algo que nem os Helion conseguiram explicar. A alma humana. Essa centelha parecia vir de outro lugar. De uma fonte além da galáxia. Algo que nem mesmo os criadores compreendiam. E então, eles começaram a temer sua própria criação. Os Helion observavam. E cada vez mais, temiam. A humanidade estava despertando rápido demais. As histórias começaram a circular entre tribos. Os humanos olhavam para o céu e perguntavam: quem somos nós? Por que eles nos deixaram? O que há além das estrelas? E então, os deuses decidiram apagar. Utilizando uma tecnologia de campo vibracional, os Helion lançaram a chamada nuvem da mentira. Ondas ressoaram por toda a Terra, afetando o sistema neurológico dos humanos. Memórias foram fragmentadas. Saberes ancestrais, esquecidos. A linguagem mudou. As civilizações retrocederam. Restaram apenas ruínas e ecos. Mas nem tudo se perdeu. Alguns humanos, protegidos por mestres antigos, conseguiram manter parte do conhecimento. Eles se tornaram os guardiões do saber. Ocultaram segredos em mitos, símbolos, monumentos e mapas estelares. As pirâmides, o zodíaco, as histórias de deuses com asas, serpentes falantes e gigantes. Tudo fazia parte do grande quebra-cabeça. O mundo está cheio de pistas. Você só precisa olhar. As pirâmides do Egito estão alinhadas com as estrelas de Órion. As estátuas da Ilha de Páscoa olham para o céu. Monumentos em todas as partes do mundo seguem uma geometria sagrada universal. Como povos que nunca se conheceram, em continentes separados, sabiam das mesmas coisas. A resposta está no que foi escondido, e não no que foi contado. Mesmo com a memória apagada, o corpo lembra, o sangue lembra. Nosso DNA ainda carrega códigos dos deuses, ativados em sonhos, visões, pressentimentos. E agora, neste exato momento da história, cada vez mais pessoas estão despertando. Por milhares de anos, vivemos adormecidos, esquecidos de quem somos, presos a um sistema criado para limitar, não libertar. Mas algo começou a mudar. Sinais começaram a surgir. O sono foi interrompido. Milhões de pessoas começaram a sentir que havia algo errado com o mundo, e mais ainda, que havia algo certo dentro de si. Vozes internas começaram a ecoar. Sonhos vívidos, intuições fortes, uma sede por verdade, que não podia mais ser calada. O que os Helion não sabiam é que a centelha divina implantada no humano estava conectada a algo maior, um campo de consciência universal. E quando esse campo fosse ativado, nada poderia parar a humanidade de lembrar. Os códigos primordiais começaram a despertar. A intuição, a empatia, a consciência cósmica e, acima de tudo, o livre-arbítrio real. Não é mais uma guerra de armas. É uma guerra de ideias, de despertar interior. Humanos comuns, tornando-se extraordinários. Desafiando o sistema. Trocando o medo pela fé. A prisão pela consciência. A ilusão pela verdade. O ser humano foi criado para servir, mas despertou para algo maior, a liberdade de criar. A verdadeira missão da humanidade não era obedecer. Era transformar, aprender, evoluir, e se reconectar com a fonte original, muito além dos Helion. Eles estão voltando. Mas será que estamos prontos? A humanidade despertou. Agora, é hora de decidir. Eles prometeram voltar. E agora, eles chegaram. Não mais como deuses, mas como testemunhas do que criaram. O céu foi o primeiro a falar. Luzes surgiram em lugares sagrados. Frequências alteraram a consciência coletiva. A terra pulsava diferente. Mas algo havia mudado. Os humanos não se ajoelharam. Não os adoraram.
Estavam prontos para conversar, de igual para igual. Os Helion perceberam. A criação havia superado seus criadores. E ali, naquele silêncio cósmico, nasceu algo novo: respeito. Eles revelaram a verdade. A Terra nunca foi um experimento. Foi um portal. Um ponto de interseção entre mundos. E o ser humano era a chave. A centelha humana estava conectada a todas as dimensões. Capaz de criar, destruir e transcender. Os monumentos antigos eram marcadores. Os mitos, códigos. As religiões, versões de uma mesma história. Mas nem todos queriam despertar. Muitos ainda estavam presos ao velho mundo. O medo, o controle, a ilusão do poder. Os Helion ofereceram duas opções: continuar como estão, ou dar um salto evolutivo. O livre-arbítrio seria respeitado, mas o tempo não esperaria. E agora eu te pergunto: e se tudo isso for real? E se sua alma for mais antiga que as estrelas? E se você for o próprio elo perdido? Não espere o retorno dos deuses. Talvez o verdadeiro retorno seja o seu.